coisas eu vou passar para vocês e eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Estão conseguindo ver? Então, né? Tá a apostila aparecendo? Não, Tá para mim iniciando não. aqui. Agora sim. Agora apareceu. Foi? Tá. Deixa eu abrir aqui. Então, é, o que que é o alongamento de cílios? O que que é o mundo do alongamento de cílios? As pessoas, o que que é o universo do alongamento de cílios? É um mercado que cresce cada dia mais, mas não tem uma mágica, uma técnica perfeita. Não existe uma mágica para que você realize um bom procedimento. Então, esse material aqui do curso é onde você vai realmente conseguir entregar um trabalho com clareza, com fundamentos práticos e com conhecimento para que você exerça o seu trabalho de forma objetiva, tá? Então, assim, o alongamento de cílios é uma técnica que combina arte, anatomia, ciência e estética. Alguém aqui, quem aqui já utilizou alongamento de cílios alguma vez? Eu já. Eu Eu já. nunca usei. O Já. Jonathan agora vão ter que fazer um alongamento do Jonatas, hein, meninas? Imagina eu de cílios, velho, dá igual um brócolis no rosto. Aham, mas bem naturalzinho. Já fiquei aqui, ó, viajando fazer seus cílios. Então, é, os cílios, qual que é o grande segredo? Quanto mais natural, mais bonito vai ficar. Gente, desculpa, mas eu não gosto daqueles cílios pavão, que parece que a pessoa vai bater a asa e sair voando. Eu acho que isso fica deselegante. E precisa. Então, quando você consegue entregar um cílios que seja atemporal, a sua cliente fideliza, porque é algo diferente, tá? Então, dentro do universo leste, a gente tem formato dos olhos, a gente tem a espessura dos cílios natural, a gente tem a curvatura, que às vezes a pessoa tem um olho mais caído, a gente tem que usar a curvatura X. Ah, a pessoa tem um olho mais aberto, a gente tem que usar a curvatura C. O mapeamento, a gente tem a parte da retenção, produtos e o principal, temperatura e umidade do ambiente. Quem aqui já usou o alongamento de cílios alguma vez e passou tipo 4, 5 dias e os cílios caiu tudo? Isso Eu. acontece, isso acontece porque a profissional não sabia dominar a questão de temperatura e umidade, que é o principal vilão da leste iniciante, tá? Então, assim, quando você é iniciante, é a primeira coisa que a gente sente, assim, que a gente sente mais insegurança é se os cílios vai ou não durar. E geralmente ele está atrelado com temperatura e umidade. Então, é a parte principal que vocês precisam aprender dentro do curso, que é a parte de temperatura e umidade. Então, toda leste iniciante precisa saber fazer o básico bem feito, que vende mais que o efeito mirabolante. Quem aqui já viu aqueles cílios que é, efeito anime, efeito Fox, efeito não sei o quê? Gente, independentemente do efeito, a técnica de execução é a mesma. A ordem do fator, a ordem do produto é igual. Então, o que que você precisa fazer? Saber executar uma técnica bem feita para você aprendendo a executar uma técnica bem feita, você consegue criar qualquer modelo de cílios. Não tem diferença para você que está começando. Ah, só pode fazer Fox quem é avançado. Não. Se você souber respeitar a estrutura do fio, saber respeitar o peso do fio, saber respeitar o mapeamento da cliente, a técnica, o estilo, não importa. Fez sentido para vocês isso? Sim. Tá? É, o pH, que é o pH do fio da cliente, é a que vai ser responsável pela consequência e durabilidade dos cílios. Então, por exemplo, aquela cliente que usa muita maquiagem, aquela cliente que usa muito rímel, que usa muito corretivo, geralmente vai ter baixa durabilidade. Então, a gente precisa higienizar os cílios da cliente muito bem para que a gente consiga ter uma boa durabilidade. Então,
pH é como se fosse a textura do nosso fio natural, que a gente precisa de encontrar um pH ideal, que existe um método também para que a gente tenha uma boa durabilidade. Cliente não entende de tecnologia, ela entende de resultado. A cliente nunca vai chegar para você, Tiffany, e falar: ah, eu quero um cílios Y. Ah, eu quero um cílios 4D. Ela vai chegar e falar: eu quero mais volumoso, eu quero mais natural, eu quero mais puxadinho. Às vezes ela chega e fala assim: eu quero um volumoso, mas eu não quero natural, mas eu também não quero muito curvado. Então aí você tem que tentar entender para conseguir encontrar um estilo melhor para ela, tá? Mas lembrando, a técnica de execução é sempre a mesma. Então, passando para a parte dos ciclos do fio. Então, os nossos cílios, eles têm três fases, tá? De vida, porque os nossos fios, eles trocam. Então, o que que acontece? O nosso cílios, ele vai crescendo. Então, ele começa lá bem pequenininho e depois ele cresce. Então, a fase dele vai ter em torno ali de 30 a 40 dias, dependendo de pessoa para pessoa. Então, por isso que a gente faz o alongamento de cílios como se fosse na metade do ciclo do fio, entendeu? Então, por isso que a gente faz ali com 20 dias, com 15 dias, porque é metade do crescimento dos cílios. Então, a gente tem a fase anágena, que é o baby lash, que é bem pequenininho. A gente tem a fase catágena, que é a fase de transição, e a telógena, que é de descanso e queda. Só que a gente não tem como saber qual em qual fase dos cílios a gente tá, cada pessoa. E cada fiozinho tem uma fase. Então você vai ter um fiozinho aqui no canto que tá baby, o do meio vai estar na catágena e o final tá na telógena. Mas eu preciso colocar em todos? Sim. Quanto mais a gente preencher os cílios, mais eles vão durar e mais bonito vai ficar os cílios, tá? Então, assim, você só não acopla os cílios nos fios que são bem fininhos e bem pequenininhos. De caso contrário, você vai preencher. Quanto mais você preencher, mais vai durar. Então, quando a cliente vem para você falar: ah, Jonathan, eu não quero fazer manutenção daqui 20 dias. Você vai falar: olha, o problema aqui é o tempo, os cílios têm um tempo de transição. Então, ele tem um tempo de crescimento. Então, é natural que ele vá durar 40 dias, é o ciclo completo dos nossos cílios. A gente faz a manutenção a cada 20 porque é como se fosse a metade do ciclo de crescimento dos nossos cílios. Então, por isso que a gente tem que fazer a manutenção. Mas a gente não consegue perceber a olho nu a troca do fio. Mas assim que nasce um, cai outro. Nasce um, cai outro. Por isso que tem que fazer a manutenção dos cílios. E eles não nascem e crescem tudo de uma vez e caem de uma vez. Fatores que afetam o crescimento dos cílios, tá? Então, hoje em dia, eu tenho, por exemplo, eu tenho clientes que têm baixa durabilidade dos cílios. Você pode fazer o melhor, usar a melhor cola, você pode usar, higienizar, você pode fazer tudo, e ela vai ter baixa durabilidade nos cílios. Por que isso acontece? Má alimentação, estresse, ansiedade, tabagismo, estado hormonal, característica genética. Então, pessoa que, por exemplo, toma remédio controlado, que é muito ansiosa, que é aquela cliente que está sempre extremamente estressada, ela vai ter baixa durabilidade nos cílios. Então, é sempre bom conversar com a cliente. Se ela chegar: ai, Tiffany, meus cílios não tá durando. Aí você fala assim: você anda mais estressada? Ela fala: tô. Olha, então pode ser isso. Ou você pergunta: seu cabelo tá caindo mais? Se ela falar que o cabelo dela tá caindo mais, que tá tendo algum problema de queda de cabelo, consequentemente os cílios também vai cair. Porque sempre é aquilo, a cliente quer botar a culpa que os cílios não duram na gente e a gente quer botar na cliente. Então, quando você tem conhecimento técnico, você tem respaldo para dar essa orientação para ela, né? Para falar: olha, se o seu cílios está caindo mais, pode ser algum estado hormonal que está acontecendo, se você não está se alimentando direito. Por exemplo, o meu cílios não dura nada, mas é que eu sou ligada no 220. Então, o meu cílios, com uma semana, ele tá na metade. Porque eu tenho o metabolismo acelerado.
né? Então, naturalmente, meus cílios também não duram. Então, eu não nem espero que meus cílios dura mais que 15 dias, porque não dura. Eu tenho que fazer manutenção toda semana, se eu quiser que eu fique com o cílio certo. Porque é uma característica genética minha, o meu cabelo cresce muito. Meu cabelo eu tenho que cortar de cada 3 meses, ele tava 4 dedos comprido. Então, tem interferência disso também, tá? Cadê? Conseguiram entender a parte de ciclo dos fios? Sim? Sim. Sim. Sim, eu O consegui D. também. Oi. Então, diferente do, por exemplo, quando a gente vai fazer uma brow lamination, a pessoa fala que a gente tem que esperar um período mais longo, e tal. Se a cliente tiver necessidade de fazer uma manutenção uma vez por semana, ok, Sim. podemos fazer. Pode fazer. Legal. O que que eu faço muito é tipo, eu tenho clientes minhas que elas são muito, tipo, ai, não gosto de ter um fio de desregulado. Eu criei um pacote de manutenção para ela semanal. Ela paga um valor por mês, ela vai fazer manutenção toda semana. Eu ganho mais, eu ganho mais, ela vem toda semana e ela fica com os cílios arrumados. Então você não precisa esperar, você pode fazer uma manutenção semanal. Então, quem tem um crescimento de cílios muito rápido, você pode até oferecer esse tipo de pacote para sua cliente, tá? Que fica aí também uma coisa que você consegue agregar valor e aumentar teu ticket médio para atendimento. Dê, Oi. em relação aos cílios, a gente aplica muito mais em meninas, né? É a Uhum. maioria. E isso tá, você falou que tá bem ligado à relação hormonal. Quando a cliente tá ali, né, no ciclo menstrual e tem ali algum problema de hormônio mesmo, isso afeta na queda dos fios ou não? Afeta quem tem problema de tireoide, que está desregulado, a pessoa que tem problema de tireoide que não está controlado, ela vai ter baixa durabilidade nos cílios, porque os cílios crescem muito rápido. Tá? Então, ou cresce muito rápido, ou o fio é muito fino, o fio é quebradiço. O que que é um fio quebradiço? Você vai olhar ele, ele parece que foi cortado na tesoura, tá? Ele não tem as pontinhas. É um fio quebradiço, porque os cílios dela, ela quebra, porque ela se alimenta muito mal. Então, os cílios dela quebra que nem cabelo. Então, se você vê uma pessoa que tem um cabelo forte, ali, um cílios forte, o crescimento dela vai ser normal, tá? Ah, grávida também, quando tá amamentando, acaba tendo um ciclo de crescimento mais acelerado também, tá? Eu tive já cliente que amamentavam, faziam cílios, que engravidou, passou a gravidez inteira fazendo cílios. Então, como a pessoa já usava, vai muito de médico para médico, tá, gente? Tem médico que não deixa a mãe fazer nada, né? Que tem que viver de luz. E tem médicos que têm grávidas e grávidas que deixa fazer tudo, pintar cabelo, enfim. Então, vai muito de pessoa para pessoa, certo? É, tipo de fios e características dos fios sintéticos. Então, a largura do diâmetro do fio utilizado na extensão varia de 0,07, aqui tá 0,10 o fio a fio. Aqui, ó, volume brasileiro, 0,5 e 0,7. Opa, e grifar e coisei. 0,5 e 0,7. Do fio a fio, 0,10, 0,15, 0,20 e 0,25, tá? Que são a espessura. O que que é a espessura? É o diâmetro do nosso fio, né? Então a gente vai ter fio mais fininho e vai ter fio que vão ser mais grossos. E a gente tem o fio que se chama elipse. O fio elipse, ele é um fio que ele vai ficar mais efeito rímel, tá? Então, ele é os cílios que ele é um efeito rímel. Então, as espessuras de 0,10 para 0,15 são um fio ultra finos. Então, aqueles cílios bem naturalzinho. Mas vocês querem saber a verdade? O que que vocês vão usar no fio a fio? É 0,20 ou 0,25. Elipse. Pronto. É isso que vocês têm que anotar. Fio para o fio a fio, 0,20 e 0,25. É o que mais vocês vão utilizar, é os que mais ficam bonitos para o fio a fio.
tá? Deixa eu só pegar o negócio. Ah, não, depois eu mostro. Para o volume brasileiro, que é os cílios, um fio natural saudável tem em média 0,10 de espessura. Como que eu consigo ver a espessura do fio natural? Geralmente você pode basear pela sobrancelha, pelo cabelo da pessoa. Você já vai ter uma noção. Por exemplo, eu tenho um fio de espessura 0,10. Eu tenho cabelo muito fino. E a minha sobrancelha também é muito fina. Então, ou seja, eu não posso pôr muito peso naqueles cílios, porque não dura. Então, sempre os cílios têm que ser proporcional. O peso do fio sintético precisa ser proporcional do fio natural. O que isso quer dizer? Se eu tenho uns cílios muito fino que nem o meu, pessoas brancas, idosas, loiras, vão ter o fio muito fino. Se eu colocar uns cílios muito volumoso, vai quebrar os cílios dela. Então, tipo assim, não dá para colocar uns cílios muito volumoso em quem tem uns cílios muito fino, porque senão vai ficar muito pesado. Então, o indicado é o quê? Trabalhar fio finos, no máximo ali até um 4D, tá? Então, coloca aí, fio fino, no máximo 4D. O fio Y é dois fios em um, que é o volume brasileiro, que é aquele Yzinho. O fio W é 3D, são três fios em um fiozinho, tá? Fio 4D, são quatro fios em um fiozinho. Então, quanto maior a quantidade de Ds, mais volumoso vai ficando. Então, assim, 5D, mais volume, 4D, mais volume. Fio, quero um cílios natural. Você vai utilizar ou brasileiro ou fio a fio. A cliente chegou lá e falou assim, Nayara, eu quero um cílios bem natural. Aí você vai falar assim, mas você quer um natural com voluminho? Ela vai falar, quero. Aí você fala, então vou fazer um brasileiro. Aí eu quero os cílios bem efeito rímel, assim, só parece que eu passei um rímel. Então eu vou fazer um fio a fio. Eu quero os cílios bem drag, 4D, 5D. Não, só trabalhem até 5D. Não trabalhem com mais de quantidade de Ds. Por quê? Porque senão fica pesado demais os cílios. Deixa eu só abrir isso aqui. Ó. Então, tá aparecendo a apostila, né? Peraí. Tá. Uhum. Então, ó, aqui tem os desenhos dos fios. Então, o Y, ele é duplinho, tá vendo? Estão vendo? Uhum. Ó, ele é duplo lá e a basezinha dele. O 3D, eles são três perninhas com uma basezinha. O 4D, quatro perninhas e uma base. Então, quanto mais quantidade de D, mais volumoso vai ficar. Então, esses são os nossos conhecidos fios tecnológicos. Então, esses são os fios que a gente conhece como fio tecnológico, tá? O fio tecnológico, ele vai ser pronto, ele vem um fio pré-montado. Então, você só vai tirar do chicote e acoplar no natural. Antigamente, na época que os maias faziam cílios, que é a minha época da caverna, a gente tinha que montar um a um na mão, tá? Na aula prática, eu vou fazer a demonstração de como a gente fazia essa quantidade de dedos na mão. A gente montava os fios, que é conhecida como as técnicas de volume russo, né, essa técnica russa, mas hoje a modernidade chegou, a geração G chegou para facilitar a vida nossa e a gente trabalha com os fios tecnológicos, eles são os fios prontos e de fácil acoplagem. Passando para a E curvatura, tenho uma dúvida. pode perguntar. Você falou que pessoas ali que têm os fios mais finos não pode colocar tanto fios tão pesados, né? Uhum. No caso ali, o 4D, ele
não seria um fio mais pesado por ser mais volumoso? Até o 4D não é pesado. Do 5D para cima ele vai ser mais pesado. Ah, entendi. Porque o Tá, 5D, a base dele já é bem mais larga. Eu vou levar para vocês verem a diferença. Você vai ver que a base do 5D, ele é super pesado, ela é super grossa. Então, assim, o fio tem que ter muita sustentação. Tem que ser aquela pessoa, por exemplo, árabe. Vou dando um exemplo aqui para vocês terem uma noção. Árabe, vocês sabem que fios tem mais o fio bem grossos. grosso, né? Porque eles são, tem o cabelo grosso e tudo mais. Então, ele vai ter aquele fio mais pesado. Entendi. Tá bom, obrigada. Não, imagina, pode perguntar. Não sei por que que ele. Peraí, gente, depois daqui 10 minutos eu vou ter que encerrar esse e abrir porque meu Zoom tá parecendo que não tá verificado, mas calma aí. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Ó, passando para a parte de curvatura, o que que vocês precisam entrar na cabecinha de vocês sobre curvatura? Curvatura, as comerciais são a C e D. L, não, e M são as principais curvaturas que a gente mais utiliza hoje em dia, que é onde que vocês vão fazer cílios de melhor qualidade, de melhor acabamento. Então, curvatura C, D e M, tá? A C, ela é indicada, ela é mais reta. Então, ela é indicada geralmente para cantos internos ou para quem quer um cílios mais longo. Ela serve para alongar os cílios, alongar o fio. Tá? A curvatura D é para quem tem o olho mais dramático, que é os cílios mais dramático, que é aqueles cílios mais virado, que é aqueles cílios mais marcante, bem toldinho, sabe aqueles cílios que é bem toldinho? E a curvatura M é a curvatura do Fox. Então, hoje em dia, esses cílios Fox que a gente utiliza é na curvatura M. Então, aqui a gente tem aqui algumas curvaturas, ó. Tem a J, que ela é mais reta, é difícil você encontrar a J, a B, a C, a D e a tem aqui a L, mas a N aqui na verdade é M, então ela vai abrir. Então, curvatura M serve para abrir o olhar, curvatura D para deixar mais dramático, então é aqueles cílios mais marcado. E curvatura C para alongar. E, ai, mas eu preciso ter todas? Eu geralmente indico você ter pelo menos no começo uma C e uma D, tá? Para você trabalhar ali, você ter uns cílios para você trabalhar uma variedade. Ah, quero começar a fazer efeito Fox. Compre uma M também. A aplicação é a mesma, a regra é a mesma, o direcionamento vai mudar um pouco, mas não tem segredo, tá? A questão das curvaturas são as principais que você vai trabalhar. E aí, outra coisa. Nas curvaturas. Poder. Oi, Então é tipo assim, um fio Y, ele pode ter a curvatura C ou D, é isso? isso. Aham, um fio Ah, Y vai tá. ter a curvatura C ou D. Aí, um fio Tá. 4D vai ter a curvatura C ou D, ou M, ou L, tá? Que são as principais mais comerciais que a gente encontra hoje aí no mercado, tá? Aí, um fio 3D vai ter todas essas variações de curvaturas também. Mas não precisa você sair comprando um monte de cílio diferente e gastar dinheiro com estoque nisso de início. Eu passei muito tempo trabalhando com duas curvaturas, com dois estilos de cílios, depois que eu fui mudando e fui comprando mais, tá? Então, assim, você não precisa sair, porque até o início agora é para vocês treinarem, vocês terem as primeiras clientes de vocês, e depois vocês podem ir inventando moda, criando outros estilos, comprando outro tipo de curvatura. Então, a questão da técnica clássica que eu falei para vocês, é
Conseguiram entender sobre curvatura? Sim. Sim. Ó, outra coisa sobre curvatura, quando eu vou utilizar? Então, por exemplo, regra, cílios para baixo. Vou utilizar curvatura D ou M, tá? Cílios Regra. da parte de baixo, você fala, né? Oi? Cílios da parte de baixo, você fala. Não, cílios da parte de cima, do cílio superior. Ah, Às vezes você vai ver a pessoa, ela tem os cílios retos, assim, ó, caído assim para baixo. O entendi, entendi. finalzinho dela tá até encostando aqui. É, O o cílio meu é da assim. Nayara é assim. O meu também é. É, e sabe que aqui no finalzinho é encostando aqui embaixo. Só que daí o que que acontece? Por exemplo, no curso, na aula prática, vocês vão ver. Aqui a Nayara, ela tem aqui um pouquinho um côncavo mais gordinho. Então, se eu colocar uma curvatura D, vai pegar. Então, eu tenho que trabalhar duas curvaturas nos cílios dela. D no final e C no meio. Porque a C ela é mais longa. Então, ela não vai pegar no côncavo dela, no gordinho. Por que que tem que misturar a curvatura? Porque isso diferencia o trabalho. Porque a pessoa vai fazer uns cílios, ela não vai ficar incomodando. Depois ela não vai falar assim, nossa, eu. E a melhor sensação que tem é você fazer um cílios numa cliente, a cliente fala assim, nossa, parece que eu nem estou de cílios. E os cílios tem que ser feito assim. Para esses casos, então, vai ser o D ou M? É isso? Quando os cílios é para baixo, encostado Aham. no de baixo, D ou M. Tá. E podem colocar côncavo gordinho, curvatura C. Certo? Ó, na técnica clássica, a gente tem os dois tipos de cílios. O cônico, que quase não é utilizado mais, mas eu gosto de explicar para vocês entenderem e também vocês vão treinar com ele. Ele é cilíndrico, tá? E o elipse, ele já é achatado para ficar mais fácil para colar. Então, ele é um cílios que ele abraça o natural. Então, ele é muito mais fácil de aplicar. O outro cilíndrico, a gente colocava ele, ele deitava. Esse elipse, ele abraça o nosso natural, porque ele é chanfradinho. Ele é como se fosse a base quadrada e a ponta redondinha. Então, ele faz tipo um ângulo, eu acho, um retângulo assim. Então, ele vai ficar melhor. Que é o que vocês vão mais utilizar, que é o elipse, tá? Então, esses cílios, que é o efeito rímel, que é esse efeito da Jade Picon. Então, você vê que ele fica bem marcado ali, ó, tá vendo? Tá aparecendo a foto dela, né? Sim. Então você vê que é um cílios bem marcado, que ele é bem separado. Esse é um efeito rímel, esse é um clássico, é um fio a fio, preenchido mais espaçadamente. Então, ao invés de preencher 100%, a pessoa só foi preenchendo alguns pontos. Tem aquele efeito anime também que as pessoas têm utilizado, O certo? D, Oi. esse daí é esse cônico ou esse elipse? Elipse. Tá. Esse Esse elipse. cônico não usa mais. Não utiliza mais, mas eu gosto de explicar porque para vocês saberem depois, por que que a Denise não falou? Não, quase não se usa mais, tá? É aquele fio bem fininho, assim, que as meninas fazem. Ele é mais difícil de acoplar, tá? E uma coisa que vocês têm que entender, outra coisa sobre a acoplagem, sempre o fio ele tem que ficar no fio. Não é colado na pele, não é colado na raiz, não é colado na distância. Ele é colado no fio
tá? Então ele tem que abraçar o nosso natural. Então, quanto mais ele tiver acoplado com um distanciamento de 3, 0,3 milímetros a 0,5 milímetros, mais durabilidade vai ter e mais bonito ele vai ficar. É, a parte de manutenção dos nossos fios,